Ali em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de João, onde nós estamos, quando Jesus transforma a água em vinho, diz o evangelista João, versículo 11, que Jesus revelou a sua glória. A glória de Deus está em Jesus. Mas na mente judaica daquela época, a glória de Deus se manifestava no templo. Mas não apenas no templo, mas em toda a estrutura religiosa construída ao redor do templo, especialmente a estrutura sacrificial. Porque é isso que as pessoas vão fazer no templo. Elas vão oferecer sacrifícios. E é por isso que os mercadores do templo estão no átrio do templo, vendendo os animais para os sacrifícios. Transformaram a religião num comércio de lógica sacrificial. E as pessoas vão ao templo para oferecer sacrifícios. E vão ao templo oferecer sacrifícios e compram os animais. A prática religiosa custa caro, custa dinheiro, mas não custa apenas dinheiro. Porque esta lógica sistêmica da religião degenerada, conforme Jesus a denuncia, essa lógica sistêmica da religião degenerada custa mais do que o dinheiro. Custa empenho. Ir ao templo, levar a culpa, apresentar o pecado, apresentar a culpa, apresentar a frustração, apresentar o anseio de bênção, apresentar a súplica. Esta lógica sacrificial é um ciclo vicioso, é uma repetição que nos mantém aprisionados. Hans Burke disse que mais do mesmo nos mantém no mesmo lugar. Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Isso é a lógica sacrificial. É isso que o autor de Hebreus vai dizer, que o sacrifício dos animais era repetitivo, e incapaz de aperfeiçoar aqueles que sacrificam. E incapaz de aperfeiçoar aqueles que, enquanto sacrificam, se sacrificam. Por isso é que a lógica sistêmica religiosa é uma lógica escravizadora. As pessoas precisam ir ao templo pagar, para que sejam feitos sacrifícios em seu nome, para que tenham sua culpa aplacada, mas elas têm culpa aplacada, mas não têm experiência de transformação, porque sacrifício não tem potência de mudança. Sacrifício leva embora recursos, mas não gera vida. Agora pensa nessa estrutura religiosa de Israel, onde existe uma casta sacerdotal, privilegiada, que vive das benesses do templo, do dinheiro dos fiéis, fazendo sacrifícios e perpetuando o sistema sacrificial, mantendo uma multidão amedrontada, culpada, suplicante, pagante, infantilizada, porque não cresce, não se emancipa, não se liberta, não amadurece, não adultece, não se autorresponsabiliza, porque está no ciclo vicioso de pecado, culpa, frustração, perdão, sacrifício, e sobe escada e desce escada, e acende velha, e apaga velha, amarra fita e pendura colar, e não muda, não se transforma, não é transformado. Essa estrutura viciante, que leva as pessoas para um horizonte de conforto religioso inócuo, ineficiente, e que acaba nos deixando, ou deixando estes tais fiéis, num vazio, porque quando vão buscar a substância da experiência religiosa, não encontram nada. Porque transformaram a sua experiência com Deus numa dinâmica de frequência ao templo, de contribuição de dinheiro, numa perspectiva de conquistar o favor de Deus, de aplacar a ira de Deus. Deus é sempre aquele Senhor soberano, juiz assustador, que se for seduzido com sacrifício e com oferta, se torna favorável e abençoador. Mas se não for seduzido pela corrente, pelo jejum, pela contribuição, é amaldiçoador. É essa estrutura maldita que se coloca no lugar de Deus, e as pessoas entram nessa ciranda e estão iludidas, esperando que daí virá algum fruto, daí virá alguma bênção, e aí constrói-se um palco, onde alguns dão testemunhos de que eu fiz e ganhei, eu dei e recebi, eu participei da corrente e fui abençoado. E enquanto eu estou aqui olhando o testemunho do palco, eu fico dizendo para mim mesmo, vai chegar a minha vez, vai chegar o meu dia, mais uma oferta, mais uma contribuição, mais uma corrente, mais um jejum, mais uma campanha, então Deus vai me abençoar finalmente, vai chegar o meu dia também. Então Jesus aparece, expulsa os vendilhões do templo e diz, derrubem isso, derrubem isso. Eu me lembro no começo do meu ministério, quase 30 anos. Eu estava com um grupo de jovens pastores. Era um grupo de mentoria teológica e pastoral. E naquele retiro,
A Universal do Reino de Deus era um estudo de caso. O movimento neopentecostal era um estudo de caso. E aquele nosso mentor dizendo, vamos aprender com eles. Vejam como eles fazem. É por isso que eles crescem. É por isso que estão conquistando o Brasil. E eu ávido, querendo aprender. Querendo encontrar o segredo para ter uma grande igreja. É claro que eu dizia para mim mesmo que eu queria levar o evangelho para o Brasil. Sim, mas eu queria ter uma grande igreja. E eu ficava impressionado. Como que se consegue rede de televisão? Como que se constrói uma rede de radiodifusão? Como que se constrói templos em todas as grandes capitais, nas grandes avenidas, enquanto as nossas igrejas eram escondidas nas ruas secundárias, ou pior, dos bairros periféricos? Como se faz um Vaticano? Como se constrói catedrais nas praças centrais para que as cidades se construam em volta das catedrais? Como se faz um Vaticano? E eu lembro um tempo em que eu achava que era isso que deveria ser feito. Com mais ética, com uma teologia correta e com uma estratégia santificada. Eu lembro o tempo em que a religião era o demônio que me possuía. Eu lembro esse tempo. Eu lembro o tempo em que o templo era a potestade que determinava a minha experiência espiritual. Eu lembro esse tempo. Até o dia quando eu entendi que quando Jesus diz, derrubem esse templo, ele não estava dizendo de um prédio. Ele estava dizendo de uma lógica sistêmica. Jesus não veio para reformar a religião. Ele veio para abolir a religião. Ele não veio para tornar melhor o sistema religioso. Ele veio para abolir o sistema religioso. Nós gostamos de cantar. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e nós encontramos os altares do Senhor. Salmo, nós estamos cantando um salmo. Salmo 84, está no Saltério, está na Bíblia Sagrada. Que assim como o pardal tem casa, a andorinha tem ninho, nós nos aconchegamos, nós nos abrigamos nos altares do templo. Mas nós não podemos esquecer que Jesus mandou derrubar os altares. Mandou destruir o templo. Mandou tirar o nosso lugar de conforto, de aconchego. Mandou derrubar o templo e destruir os altares, sendo ele, Jesus, o primeiro a viver a absoluta consequência da radicalidade da sua revelação a respeito de Deus. Quando diz o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça, o pardal tem casa, a andorinha tem ninho, a raposa tem onde dormir, mas o Filho do Homem não tem. Derrube o templo. Essa lógica sistêmica religiosa que nós construímos em volta de Jesus. Construímos as nossas doutrinas, os nossos rituais, os nossos locais de culto, os nossos dias sagrados, as nossas liturgias. Construímos os nossos padrões de moralidade comportamental. E então as pessoas têm a sua integridade comportamental pública. Aquilo que é possível de ser visto, preservada. Frequentam o templo, entregam as primícias, participam de jejuns e reuniões de oração. E vão se acreditando fiéis a Deus. E não percebem que com o passar do tempo, essa estrutura de eu acredito as coisas certas, estas aqui são as doutrinas da minha fé. Eu me comporto do jeito certo, este daqui é o padrão moral da minha fé. Eu frequento o templo certo. Essa lógica sistêmica religiosa vai se entranhando na consciência, na subjetividade, na alma, e gerando nesse religioso a sensação de ser alguém íntimo de Deus, abençoado de Deus, especial aos olhos de Deus.